Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Suelen e aqui eu compartilho o meu desenvolvimento espiritual e intelectual. Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouquinho polêmico, que é relativismo. E nós não vamos falar sobre relativismo cultural, mas sim sobre a relativização da verdade. Sim, um pouco polêmico, mas vamos lá. Eu tenho certeza que você já viu uma imagem muito parecida com essa aqui, onde a pessoa que olha no chão vê um 6 e a outra pessoa que olha do outro lado vê um 9. Cara, mas qual é a diferença entre um 6 e um 9? Primeiro, além do formato, né, do número, e eu tô falando isso porque esse tema foi assunto da aula de domingo na IBD, na minha igreja, na Escola Bíblica Dominical. Eu dou aula para os jovens, então essa foi a aula de domingo e eu aproveitei para trazer para o canal, porque eu achei um tema extremamente relevante. E se vocês gostarem, eu posso trazer um pouco mais outros temas, outros assuntos, outras aulas aqui para o canal também. Vai ser um prazer fazer isso. Mas enfim, vamos lá. Além do formato, né, do número, existe uma diferença de valor. O 9 é claramente maior do que o 6. Assim como o 6 tem mais valor do que o 5 e do que o 4. Agora, quando a gente pega um mesmo valor, um mesmo número ali no chão, e a gente não define um parâmetro para saber qual que é o valor que aquele símbolo tem, né? Porque até então, até você determinar se aquilo é um 6 ou aquilo é um 9, você tem só um símbolo, você não tem um valor, você não tem como agregar valor àquilo. Você não tem como fazer juízo de valor para aquilo. E até você determinar isso, se ele é um 9, mas você está atribuindo um valor 6, você está dando menos valor do que aquilo vale. E se é um 6, mas você está falando que é um 9, você está atribuindo mais valor do que aquilo realmente vale. E qual que é o problema de fazer isso? Quando nós fazemos esse julgo de valor desigual, porque é um julgo desigual de valor, você começa a fazer um juízo desigual também. Por exemplo, quando se fala de aborto, a maioria das pessoas usam como argumento que meu corpo, minhas regras, a mãe tem o direito de abortar a criança. Só que não é verdade. Se a vida da mãe for mais valiosa do que a da criança, só porque ela está no ventre, então a gente está fazendo um julgo desigual de valor. Quanto realmente vale uma vida, então? Porque se a vida que está no ventre vale menos do que a que está fora do ventre, então a gente está fazendo um juízo de valor completamente errado. O valor que a vida tem, ela tem que ser o mesmo, independente da fase de concepção, se está dentro do ventre ou se está fora do ventre. O valor da vida não tem como ser mensurado desta forma, de eu olhar e falar assim, não, mas depende do meu ponto de vista. Não depende. Ele é um só. Você pode ter uma opinião, mas isso não quer dizer que a sua opinião é a verdade. A verdade é uma só. E só existe uma forma de você dar valor àquilo. E essa forma de dar valor é uma coisinha, um nomezinho que eu falei até então, que é o parâmetro. Por que as pessoas nunca erram o valor, se é 6 ou se é 9 no jogo de Uno, por exemplo? Porque tem um tracinho embaixo. Então aquilo permite que você saiba que aquele valor é um 6 ou aquela carta é um 9 e você possa jogar. É claro que tem formas de você burlar o jogo, né? Principalmente quando você está jogando com escadinha, né? E aí você coloca ali um 4, um 5, e aí você sabe que depois você só tem um 7 e um 8. Só que para você poder jogar a escala completa, né, e, sei lá, bater o jogo, você precisaria ter um valor ali no meio. E aí você tem um 9. Mas para não ficar tão na cara que você tá roubando no jogo, você pega o 9 e coloca ali entre o 5 e o 7 e finge que é um 6. É claro que se a pessoa que estiver jogando com você foi esperta igual eu, que sempre olha todas as jogadas, todas as vezes que alguém joga, coloca a escadinha ali, eu olho pra ver se a escala tá certa, ela vai perceber que aquilo não é um 9, que aquilo não é um 6, é um 9. E aí vai ficar feio pra você ainda, porque você tá ali roubando o jogo na cara dura. Mas essa é a forma.
É você ter um parâmetro, você ter uma definição. Parâmetro, por definição, significa padrão, princípio. Então, é preciso que você tenha um princípio para você poder julgar e dar valor a determinada coisa. A verdade, ela é baseada em um princípio. A verdade, ela é um fato visto na realidade. E você não pode simplesmente olhar e falar assim: ah, mas pra mim a grama é azul. Não, cara, a grama é verde. E se eu tiver que falar pra você que a grama é verde e que ela não é azul, a gente vai estar entrando em um jogo de valor aí. Vou tentar deixar isso mais fácil, mais simples. Se eu, Suelen, tenho um parâmetro muito bem definido, e o que seria esse parâmetro? Seriam os meus princípios. E onde que eu baseio, né? Como que eu formalizo o meu princípio? Na Bíblia. Por quê? Porque eu acredito que a Bíblia é a própria verdade. Ela é a verdade revelada por Deus para nós e é o meu parâmetro. É o que eu uso para definir todas as coisas que eu vou fazer, como eu vou agir, como eu vou até pensar. É claro que nem sempre é conveniente para mim usar a Bíblia. Como assim? Às vezes para mim é mais fácil mentir sobre alguma situação do que falar a verdade, mas na Bíblia diz que eu não posso mentir. Mas enquanto é conveniente para mim usar a Bíblia, aí tá ok. Opa, desculpa. É que eu tô apoiando no braço do computador, tá bagunçando aqui. Mas enquanto é conveniente para mim usar a Bíblia como parâmetro, como princípio, eu vejo muita galera falando tipo, ai, na Bíblia está escrito que é preciso amar o próximo. E aí, tipo, é a única coisa que vale na Bíblia, todo o resto não vale. Então, tem alguma coisa errada. Porque pra mim, se a Bíblia é o meu parâmetro de vida, é o meu princípio, é onde está baseada a verdade, nela está toda a verdade, então não tá valendo só a parte do amor, tá valendo a parte da justiça também. Tá valendo a parte do não matarás, do não adulterarás, tá valendo tudo aquilo. E se tudo aquilo é válido, então tem coisas que eu não posso fingir que não está lá. Uma coisa que o relativismo traz hoje e que é algo assim que me deixa estarrecida é o fato de que as pessoas negam a realidade justamente para que elas possam alegar que tudo depende do ponto de vista. Por exemplo, durante a aula eu perguntei pro pessoal se tinha alguma coisa, né, que eles olhavam e falavam assim, cara, mas isso é claramente negar a realidade dos fatos. E aí trouxeram como argumento uma moça que, eu não falo o nome, que ela é obesa, ela tem problema de saúde, tá? Gente, obesidade é um problema, você precisa se cuidar, você precisa ter saúde para você viver mais, para você poder fazer todas as coisas que você precisa fazer. E essa pessoa, ela é obesa, ela tem problemas de saúde, mas ela nega essa realidade. Então, qual que é o argumento que ela usa? Ela fala que ela só é gorda para quem é magro. Porque, na verdade, ela se acha magra e ela se sente bem do jeito que ela está. Eu não posso dizer que ela não se sinta bem da forma como ela está. Se ela se sente bem, ótimo. Só que ela não pode negar que ela tem um problema e que ela é obesa. E aí, para combater esta realidade, para tentar desfigurar essa realidade, o que ela faz? Ela processa pessoas que falam que ela é obesa. Ela processa empresas que não tem como acomodar ela em um banco, por exemplo. Porque tem graus, entendeu? Não vou entrar nesse assunto, enfim. E ela está claramente negando a realidade, convencendo as pessoas, convencendo, sei lá quem, um grupo, de que, na verdade, tudo depende do ponto de vista. Porque para ela, a verdade é que ela é magra. Entende que não tem como, é um absurdo. Aí as pessoas chegam e falam coisas do tipo, eu inclusive em uma aula aqui na faculdade, isso foi tipo o tema central da aula e não foi discutido, só a professora falou que a verdade ela não é absoluta e não se pode
colocar ou centralizar a verdade na mão de uma única pessoa. Aí eu te falo, para a verdade não ser absoluta, essa frase de que não existe verdade absoluta tem que ser absoluta. Percebe que existe uma incoerência? O ciclo não fecha. Porque para eu ter uma verdade, para eu saber que a verdade não é absoluta, você precisa que isso seja uma verdade absoluta, que não existem verdades absolutas. É muito incoerente. A gente precisa saber, entender e lidar com isso de uma forma que seja madura, digamos assim, porque a gente precisa agir com equilíbrio diante deste universo de coisas que chegam pra gente, de pessoas falando que a verdade é relativa. Não é. Existe uma verdade. E uma só. E quando a gente começa a analisar as coisas que as pessoas vão falando, cara, tem dia que eu entro na internet e eu fico em choque. Eu olho e falo assim, não, chega de internet por hoje, eu vou colocar no modo avião, porque realmente eu fico olhando assim e falo assim, gente, não é possível, eu devo estar muito louca. Eu acho que eu tô assim, muito louca, porque parece que pegaram um limite, explodiram com o limite e foram embora. Porque não é possível. Chega um nível das pessoas falarem coisas do tipo, homem menstrua, homem tem filhos, eu fico, gente, não tem. Aí a pessoa que é cientista, que acredita na ciência, que defende a ciência, que inclusive rebate muito bem os negacionistas, vira pra mim e fala, não, porque isso com certeza é verdade, porque depende do ponto de vista de quem vê. Oi? Pera, então se a gente vai ficar sempre determinando ou analisando o ponto de vista das pessoas, a gente nunca vai seguir em frente. Porque sempre vai ter uma pessoa agindo de forma que seja conveniente para ela, né? Então a opinião dela para aquilo, e a opinião, e não a verdade. Então a opinião dela para aquilo está sendo válida, então para ela aquilo é verdade, e ela está convencendo uma multidão de pessoas de que aquilo é verdade porque é conveniente para ela. E aí, a partir do momento que não for mais conveniente, aí ela tem que voltar e falar para todo mundo, gente, na verdade eu estava errada. A verdade é que é essa daqui. E aí volta de novo para aquele mesmo balaio de gato de eu tentar descobrir qual que é realmente a verdade. Enfim, é um assunto complexo, a gente pode trazer isso de novo, dividir em outras partes, comentar um pouco mais sobre isso, trazer mais exemplos. Coloca aqui nos comentários se você quer mais vídeos como esse. Eu estou preparando vários estudos aqui pra gente, tanto estudo bíblico como estudo sobre criação de significado, enfim, coisas para nos ajudar no dia a dia, pra gente não afundar no meio dessa loucura toda que todo mundo tá trazendo e a gente ficar, pelo menos assim, um pouco mais plenos, certo? Mas para finalizar esse vídeo, eu vou ler um trechinho do livro que eu estava lendo sobre... O nome do livro é Preparado para o Combate da Fé. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal sobre a introdução desse livro, né? Gente, é um livro muito bom e é um livro bem curtinho. E eu vou ler um trechinho dele. Ele é do Charles Spurgeon. E vamos lá, pra gente terminar que o vídeo já tá grande. Certos espíritos errantes nunca estão em casa até que estejam viajando pelo exterior. Têm fome de algo que nunca encontrarão, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, enquanto tiverem o pensamento que têm agora. Nunca descansam porque não querem ter nada a ver com uma revelação infalível. Por isso eles estão fadados a perambular através do tempo e da eternidade, e a não encontrar nenhuma cidade em que possam descansar. Pois no momento eles se gloriam como se satisfeitos com o seu último brinquedo novo, mas em poucos meses o esporte deles será quebrar em pedaços todas as noções que anteriormente prepararam com cuidado e exibiram com deleite. Sobem um morro apenas para descê-lo de novo. De fato, dizem que a busca da verdade é melhor do que a própria verdade. Gostam de pescar mais do que do peixe, o que pode ser bem verdade, visto que seus peixes são muito pequenos e cheios de ossos. Esses homens são tão profícuos
em destruir suas teorias como certos indigentes em esfarrapar suas roupas. Mais uma vez começam de novo, vezes sem conta. Sua casa está sempre com os alicerces expostos. Devem ser bons em início, pois desde que os conhecemos estão sempre começando. São como aquilo que roda no redemoinho, ou como o mar agitado, incapaz de sossegar e cujas águas expelem lama e lodo. Embora sua nuvem não seja aquela que indica a presença divina, contudo está sempre andando à frente deles, e suas tendas nem estão bem armadas, e já é tempo de levantar de novo as estacas. Esses homens nem mesmo procuram certeza. Seu céu é evitar toda a verdade fixa e seguir toda quimera de especulação. Estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Quanto a nós, lançamos âncora no abrigo da palavra de Deus. Eis aí nossa paz, nossa vida, nosso motivo, nossa esperança, nossa felicidade. A palavra de Deus é nosso ultimato. Aqui nós o temos. Nosso entendimento clama: encontrei. Nossa consciência afirma que aqui está a verdade, e nosso coração encontra aqui um suporte ao qual toda a sua afeição pode se agarrar, e por isso descansamos contentes. Eis então declarada a verdade. Uma só, imutável, quão seguros estão os nossos passos consolidados na verdade da palavra de Deus. Eis então o nosso parâmetro e definição de como devemos andar, agir e se comportar. Essa é a palavra que devemos seguir. Esse trecho final foi um resumo meu mesmo, mas essa é a verdade, esse é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos uma verdade, nós estamos andando com os pés firmados sobre uma rocha. Nós andamos em um espaço consolidado, em terra consolidada. A gente não fica andando por aí em lugares turbulentos e que muitas vezes são cheios de buracos. Nós andamos sobre um alicerce seguro e nós estamos baseados na própria verdade, a verdade que se revelou e se manifestou em Cristo Jesus. Amém? Um beijo no coração de vocês. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Envia isso nos grupos de WhatsApp, para os seus familiares, para quem você pensou enquanto você estava ouvindo este vídeo. Falou: cara, acho que tal pessoa deveria saber disso. Manda para essa pessoa também, tenho certeza que ela vai gostar. Enfim, um beijo no coração de vocês e até a próxima.